Voltamos então para o terceiro bloco do nosso encontro, sobre a Lei 9.296, de 96, que trata da interceptação telefônica e agora também da captação ambiental. Nos dois blocos anteriores, falamos sobre a interceptação telefônica, que veio com a lei lá de 96, tratamos aí dos requisitos, mais do que isso, falamos um pouco do inciso 2 do artigo 5º, que foi o que esta lei veio regulamentar. Embora a lei tenha extrapolado um pouquinho na regulamentação daquilo que dizia o artigo literal da Constituição, o Supremo falou que ela é constitucional, porque não existe direito absoluto na Constituição Federal, portanto, qualquer meio de comunicação diante dos requisitos da lei podem ser alvo de interceptação, desde que por ordem escrita e fundamentada da autoridade. Falamos dos requisitos, falamos um pouquinho aí da questão se pode ou não o juiz atuar de ofício na interceptação, entendemos que não, e falamos da questão das prorrogações sucessivas, com uma decisão bastante recente do Supremo Tribunal Federal, tomada em sede de repercussão geral, certo? Agora vamos avançar para a novidade que contém aí na 9.296 de 96, que é a figura da captação ambiental. A captação ambiental não vinha prevista na redação original da lei de 1996. Foi ali colocada, adivinhe, pelo pacote anticrime. Mais uma vez, vamos falar do pacote anticrime. O pacote anticrime regulamentou a captação ambiental. E, professor, o que é captação ambiental? Eu vou me valer aqui da definição trazida por Guilherme de Souza Nutti. O professor Guilherme de Souza Nutti diz que captar significa registrar conversas mantidas entre duas ou mais pessoas fora de aparelhos telefônicos ou computadores em geral, em qualquer recinto, seja ele público ou privado. E aqui uma curiosidade. Embora o pacote anticrime tenha regulamentado na Lei 9.296 a captação ambiental, não é a primeira vez que o legislador faz menção a ela. Eu vou colocar aí na tela para os senhores. Há uma lei de 2013, no seu artigo 3º, que ela faz menção, ela diz, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. E aí no inciso 2 menciona captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Professor, que lei é essa, hein? 12.850 de 2013. Se os senhores não estiverem ligando o nome à pessoa, a lei 12.850 de 2013 é a lei das organizações criminosas. Então, veja que lá em 2013 o legislador fez referência à captação ambiental como um meio de obtenção de prova. Mas não o havia regulamentado, Agora o pacote anticrime o faz. E o faz a partir do artigo 8A, introjetado aí na lei das interceptações telefônicas. E o artigo 8A já traz os requisitos. E os senhores vão notar, vou colocar na tela para os senhores, o artigo 8A, quais são os requisitos da captação ambiental. E aqui, a primeira coisa que já chama atenção é que aqui os requisitos, eles foram tratados de forma afirmativa. Lembra que eu falei com os senhores, quando eu tratei da interceptação telefônica, que o legislador veio com uma redação negativa, não será admitida quando não houver, Aqui ele foi afirmativo, né? Então ele diz, para a investigação de instrução criminal poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis ou igualmente eficazes e houver elementos probatórios razoáveis de autoria ou participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, portanto aqui o critério não é detenção ou reclusão, é o quantum da pena, pena máxima superior a 4 anos, ou em infrações conexas. Ele já deixou claro aqui, para evitar aquela discussão do passado, que se surgir ali uma infração conexa, você já pode até determinar a captação ambiental desde que preenchidos os demais requisitos. E veja que, voltando aqui ao caput do dispositivo, ele menciona que poderá ser autorizada pelo juiz a requerimentos da autoridade policial do Ministério Público. Ele não menciona aqui, ao contrário do que faz o artigo 3º da lei, quando diz das interceptações telefônicas, que o juiz pode decretar de ofício. Esta lei mais recente, e veja, é a mesma lei que trouxe aquele artigo 3A do CPP, que impede a atuação de ofício do juiz, né? Então, claro,
Se é a mesma lei, não teria sentido lá no 3A, no CPP, falar que o juiz não pode agir de ofício e aqui falar que o juiz pode. Eles não colocaram de ofício justamente por causa disso, né? Até em conformidade com o que falei sobre o sistema acusatório. Então, em relação à captação ambiental, não há dúvida. O juiz não pode decretar de ofício. E pode fazer quando a prova não puder ser colhida por outros meios disponíveis ou igualmente eficazes, e quando houver fundados indícios de autoria ou participação em crimes apenados com pena máxima superior a 4 anos ou em infrações conexas. Tudo bem? Da mesma forma que fiz em relação à interceptação telefônica, vou trazer aqui para os senhores o âmbito de incidência da lei. Então, quando que em matéria de captação ambiental é necessária autorização judicial. Da mesma forma, a doutrina faz aquela mesma divisão das espécies de interceptação, ela faz aqui também as espécies de interceptação e de captação ambiental. Na tela, mais uma vez, aí para os senhores, são as seguintes: interceptação ambiental em sentido estrito, captação da comunicação alheia, portanto, por terceira pessoa, claro, se é alheia, tem que haver um terceiro captando, sem o conhecimento dos interlocutores. Escuta ambiental, fazendo um paralelo com a escuta telefônica. Captação da comunicação alheia também por terceiro, mas aqui com o conhecimento de um dos interlocutores. E por último, a gravação ambiental, traçando um paralelo também com a gravação clandestina lá das interceptações, e a captação da comunicação realizada por um dos interlocutores, não havendo aqui a figura do terceiro. Professor, então é a mesma coisa que acontecia lá, né? Existem 3 espécies. Né? Interceptação feita por terceiro, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Escuta, interceptação feita por terceiro, com o conhecimento de um dos interlocutores. E a gravação, que é feita por um dos interlocutores, sem claro conhecimento do outro, mas sem a figura do terceiro. Professor, aqui aplica o mesmo raciocínio da interceptação telefônica, ou seja, é preciso autorização, então, apenas e tão somente quando se trata de captação feita por terceiro, seja com ou seja sem o conhecimento dos interlocutores. É verdade essa afirmação? É verdade, é isso mesmo. A doutrina tem se posicionado da mesma forma que se posiciona lá nas interceptações telefônicas. Havendo a figura do terceiro, portanto, alguém capta a comunicação alheia, é preciso autorização judicial. Seja quando nenhum dos interlocutores tem ciência dessa captação, que é a captação ou interceptação em sentido estrito, seja quando um deles tem a ciência dessa captação, que é a escuta telefônica ou ambiental. Quando que não precisa de autorização? Quando a captação for feita por um dos interlocutores. Tá certo? E aqui eu vou trazer um detalhe para o senhor e para a senhora, porque há uma questão até que na lei que evidencia ainda mais a desnecessidade de autorização judicial quando a escuta é realizada por um dos interlocutores. Os senhores vão ver comigo aqui, eu vou mostrar para os senhores na tela, o artigo 10A da lei, também introjetado aí pelo pacote anticrime. O artigo 10A traz um tipo penal, traz um crime previsto na lei de interceptações telefônicas da captação ambiental. E o que diz ele? Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou optacústicos, para a investigação criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Então, se você olhar para o tipo penal, você já entende o seguinte, olha, se é crime captar a conversa sem autorização, quando esta for exigida, vale dizer então que existem hipóteses que ela não é exigida. Senão o legislador não ia colocar esse elemento normativo no tipo penal. Correto? Então o próprio legislador admite, ao redigir o dispositivo, que existem hipóteses que ela não é exigida. Portanto, há crime quando há captação sem autorização judicial, quando ela é exigida. Vale dizer, em algumas hipóteses, ela não será. E vamos continuar na redação aí do artigo, ver se a gente consegue entender, então, em que hipótese não será exigida essa autorização judicial. A pena é de 2 a 4 anos e multa.
E aí diz o parágrafo 1º, que é o que nos interessa. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Então, veja, não há crime. Aqui me parece uma causa excludente de ilicitude, correto? Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Ora, lendo o artigo 10, que trata do crime, e em consonância com aquela separação que a doutrina faz, me parece que fica ainda mais claro que quando a captação for realizada por um dos interlocutores, ela independe de autorização judicial. Tanto assim, que se um dos interlocutores capta, ele não pratica crime nos termos do parágrafo 1º, artigo 10. Artigo 10, A da lei de interceptação telefônica. Tá bom? Então aqui mais um dado que mostra que a doutrina tem razão ao equiparar o âmbito de incidência da interceptação telefônica com a captação ambiental. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho. O professor Guilherme Nutti falou, eu mencionei o conceito dele acerca de captação ambiental, e ele disse que é a captação da conversa, o registro, né, da conversa travada por terceiras entre pessoas, fora de telefones ou computadores, em qualquer recinto público ou privado. Então, dando continuidade aí ao tratamento do âmbito de incidência da lei, agora nós vamos falar nessa questão da necessidade ou não de autorização judicial, a depender do local em que a conversa é travada. Professor, será que tem diferença se a captação for de uma conversa travada em local privado ou se a captação for de uma conversa travada em local público? Né? Será que no privado não existe aí uma confidencialidade nessa conversa que demandaria autorização? Será que em local público há, não há? O que diz a doutrina acerca disso? Primeiro ponto, pode colocar aí na tela para a gente, é o seguinte. Se esta conversa entre dois interlocutores estiver tratada num recinto privado, portanto em local privado, dentro de uma casa, no interior de um escritório, né, até dentro de um veículo de alguma pessoa, se ela for travada em local privado, sempre haverá necessidade de autorização judicial. Claro, desde que nós estamos falando de captação realizada por terceiro, né? Porque quando for por parte de um dos interlocutores, já vimos que não precisa de autorização. Mas quando feita por um terceiro, se a conversa estiver sendo travada em local privado, sempre haverá a necessidade de autorização judicial. Porque entende-se que, se é em local privado, evidentemente essa conversa tem caráter privado, tem caráter sigiloso. Tá bom? Professor, ok, se é em local privado, demanda autorização judicial nas hipóteses de interceptação e de escuta, captação realizada por terceiro. E se for em local público? Trataremos desse assunto no próximo bloco.